quero falar nessa noite sobre o homem que Deus fez prosperar. O homem que Deus fez prosperar. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26, dos versos 3 ao verso 5. O homem que Deus fez prosperar. Segunda Crônicas, capítulo 26. Segunda Crônicas, capítulo 26, a partir do verso 3. Quem encontrou diz amém. Segunda Crônicas, capítulo 26, a partir do verso 3, diz assim: Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jecolia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus. Diga comigo, porque deu-se a buscar a Deus. Nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Diga comigo, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Tome teu assento. Queridos, é interessante olhar para as Escrituras e ver o que Deus pode fazer na vida de um homem e ver o que Deus pode fazer na vida de uma mulher. O seu poder e a sua glória. A Bíblia diz que Deus é aquele que abate e aquele que exalta. A Bíblia diz que Deus é aquele que tira o homem do pó, do monturo, da miséria, e faz este homem assentar entre príncipes e princesas. Nós vamos olhar muitos homens nas Escrituras, que por causa de Deus, esses homens se engrandeceram, foram abençoados, foram prósperos e foram conquistadores. Mas quando nós olhamos para a vida desses homens, nós percebemos um segredo, uma razão pela qual Deus os exaltou. Nós vivemos uma geração, e eu quero que você entenda, nós vivemos uma geração que busca muito as bênçãos de Deus, mas não busca o Deus das bênçãos. Então nós estamos num caminho inverso. E é por esta razão que muitas coisas de Deus não acontecem na nossa vida, não acontecem na nossa casa, não acontecem na nossa família, e nós entramos em um profundo questionamento de o porquê que Deus não abençoa a minha vida, de o porquê que Deus não abençoa a minha casa, se eu sirvo a Ele, se eu busco a Ele. E esses questionamentos denunciam a razão pela qual você tem buscado a Deus. Denuncia a motivação errada com a qual você se aproxima de Deus. Deus, Ele não quer que nós nos aproximemos dEle pelo viés do interesse, porque isso é muito mesquinho. A Bíblia diz que se as nossas esperanças se limitarem apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis entre os homens.
A Bíblia mostra que quando Jesus caminhava, a multidão o apertava, mas diz as Escrituras que muitos buscavam nele uma cura, um milagre, uma bênção. E hoje esta história se repete no século 21, onde muitos entram em campanhas em busca de alguma coisa, para não conseguir nada. Em busca de alguma coisa para não conseguir nada. Porque Deus não tem compromisso com interesseiros. A vontade de Deus é de abençoar. A vontade de Deus é de prosperar. Mas você precisa entender a forma certa de se relacionar com Deus. A Bíblia diz que Uzias assume o reinado de Judá e ele sucede o seu pai Amazias. E quando este Uzias, embora novo, preste atenção, embora sendo novo de 16 anos, a Bíblia diz assim: e fez Uzias o que era reto aos olhos de Deus. Eu queria destacar o fato de o texto não dizer e buscou Uzias bênçãos em Deus. A Bíblia diz que Uzias, ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Nós vemos isso no versículo 4 que nós lemos do capítulo 26. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme, ou seja, da maneira, conforme a tudo que fizera Amazias, seu pai. Isso fala das atitudes de Uzias. Deus se agradou das atitudes de Uzias. Deus se agradou da vida de Uzias. Deus se agradou das ações de Uzias. E eu quero destacar o fato de que Uzias não fez isso pelo simples fato de desejar que através disso Deus o abençoasse. Não. Você vai ver que todos os reis de Israel, que começam o seu reinado da seguinte forma: e fez o que era mal aos olhos de Deus, eles foram fracassados. Eles foram um fracasso. E você vai perceber que todos aqueles que começam o seu reinado dizendo, e fez o que era reto aos olhos de Deus, todos aqueles que lançavam fora os deuses pagãos, as imagens, esses homens, eles agradavam a Deus e Deus manifestava a glória na vida deles. E não foi diferente com Uzias. A Bíblia diz que Uzias cresceu tanto e o Deus soprou o nome de Uzias até o Egito. Uzias, ele foi se fortificando. Perceba que nós estamos falando de alguém que começa a reinar com 16 anos. Mas a Bíblia diz que ele reinou 52 anos em Jerusalém. 52 anos reinando. Sabe o que aconteceu com Uzias? Ele foi crescendo como rei. O seu reinado foi crescendo. A sua vida foi prosperando. A sua vida, Deus foi exaltando o nome de Uzias. As pessoas levavam presente para Uzias. O nome de Uzias corria em todo tempo, em todo lugar. Quando se falava o nome de Uzias, as pessoas tinham uma ideia de um homem forte, de um homem valente, de um homem conquistador, de um homem abençoado, de um homem que Deus era com ele. Olha que algo profundo, que revelador para as nossas vidas. No versículo 5 diz, porque deu-se a buscar a Deus. Escute isso aqui. A primeira coisa que Uzias faz é fazer o que era reto aos olhos de Deus. É ter atitudes louváveis perante o Senhor. A vida de Uzias agradava a Deus. Aqui cabe uma pergunta: a minha vida agrada a Deus? O meu estilo de vida é louvável diante de Deus?
o seu estilo de vida é louvável diante dos olhos de Deus? Nós precisamos fazer essa pergunta. Nós fazemos o que é reto aos olhos de Deus? Segundo, a Bíblia diz que porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias, preste atenção que tem duas observações nesse versículo 5, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ele não prosperou por mérito próprio, foi Deus que o abençoou. Perceba comigo as observações. Deu-se a buscar a Deus. E aqui eu quero enfatizar que muitos têm buscado as bênçãos de Deus, mas não têm buscado o Deus das bênçãos. Muitos têm buscado as bênçãos de Deus e não têm buscado o Deus das bênçãos. Qual a diferença? Quando é que eu busco as bênçãos de Deus? É quando o meu foco é as bênçãos. É quando eu só quero as bênçãos. E quando é que eu busco o Deus das bênçãos? É quando, a despeito do que esteja acontecendo na minha vida, a despeito de Deus me abençoar ou não, o meu interesse é Ele, o meu desejo é Ele, a minha vontade é tê-lo em minha vida, em minha casa, em minha família. É como diz aquele hino: se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele é Deus. É como diz Abacuque no capítulo 3, salvo engano, lá pelos versos 16 e 17: mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo: ainda que tudo na minha vida seja uma tragédia, ainda que tudo me falte, a minha alegria e o meu foco é o Senhor. A despeito de tudo que possa ou não acontecer na minha vida, eu tenho e quero Deus na minha vida. Se eu tiver Ele na minha vida, isso me basta. Mas não é esta a dinâmica da nossa vida muitas vezes. Porque quando Deus não faz, nós queremos deixá-lo. E Jesus sabia isso de perto, porque diante da multidão, Ele diz: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quando a multidão cerca Ele, do outro lado do mar, Ele diz: vocês estão aqui não é porque vocês me amam, não é porque vocês me querem, é porque vocês estão buscando o pão que eu multipliquei. Trabalhai, buscai não o que perece, mas o que permanece. Eu quero traduzir isso da seguinte forma: busque a minha presença e vocês terão tudo. Não busque migalhas em mim. Em Mateus capítulo 6, verso 33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Será que a gente continuará dando murro em ponta de faca, sem entender a direção que Deus está nos dando, a direção da palavra de Deus para as nossas vidas? Sabe, queridos, quando eu estava em São Paulo, Deus falou comigo assim, em cima de uma laje. O próprio Deus falou comigo assim: vai embora, vá para a conquista, lá eu vou te abençoar. Eu não tinha ninguém aqui, meu amado, nem casa para ficar. Eu cheguei aqui com uma malinha e R$600 no bolso, mas eu segui aquela direção. Eu não tinha nada. Quando eu dormia num colchão emprestado, só o colchão,
o Espírito falava comigo: não se preocupe, eu vou lhe abençoar. Eu falei: Senhor, eu não estou preocupado. Eu estou aqui dormindo nesse colchão emprestado, mas meu coração está cheio de alegria. O que me importa é a tua presença. Quando Moisés recebe uma promessa grandiosa de que ele herdaria terra maravilhosa, e Deus falou assim: ó Moisés, a minha presença não vai com vocês, mas eu vou mandar um anjo para ir com vocês, e vou dar a vocês uma terra maravilhosa, que mana leite e mel. O meu anjo irá com vocês, porém eu não vou. Moisés falou: não, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Sabe o que quer dizer isso? O que me importa não são as tuas bênçãos, é a tua presença. Não adianta eu ter as tuas bênçãos sem a tua presença conosco. É a tua presença, Senhor, que nos dá vitória. É a tua presença que nos garante segurança. É a tua presença que faz de nós um povo escolhido. É a tua presença que faz de nós um povo diferente. É a tua presença que nos faz forte. É por causa da tua presença que nós vamos tendo vitória todos os dias, em todo o tempo. Quando você olha para as Escrituras, em todo o tempo que Deus se ausentava do meio do povo, o povo entrava em desgraça, entrava em miséria, entrava em derrota, porque ali estava a ausência da presença de Deus. Todas as vezes que Deus está ausente, os males ficam presentes. Deixa eu ilustrar isso. Se tirar todos os policiais de Vitória da Conquista, todos mandarem embora, sabe o que vai acontecer? A criminalidade prevalecerá por causa da ausência da segurança. Então todas as vezes que você vê uma humanidade padecendo, é porque ali não está, na verdade, a presença de Deus. Nada é mais importante do que esta presença na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. Por que eu estou dizendo isso? Para que nós venhamos compreender que, a despeito de suas bênçãos, a nossa visão tem que estar sempre na sua pessoa, na pessoa de Deus conosco. Uzias entendeu isso a princípio. Então ele buscou ao Senhor. Só que esta busca não pode ser uma busca interesseira. Em Jeremias capítulo 29, no verso 13, vai dizer: vós me buscareis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Ou seja, há uma condição para se ter a presença, para se encontrar Deus, é quando eu e você o buscamos de todo o nosso coração. É quando o nosso coração está um único interesse: a sua pessoa, o relacionamento com Ele. Então Uzias entendeu isso a princípio. Então é por isso que diz agora, segunda observação desse versículo 5: e nos dias em que, presta atenção, e nos dias, ou seja, no tempo em que Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Deixa eu te dizer algo aqui. A prosperidade foi uma consequência e não uma busca. A prosperidade na vida de Uzias, a prosperidade no reinado de Uzias, o engrandecimento do nome de Uzias perante todos os reinos, foi uma consequência, pelo fato dele ter buscado o Senhor. À medida que Uzias buscava a Deus, o nome de Uzias subia. À medida que Uzias buscava o Senhor, Deus abençoava Uzias. Eu creio que Deus não enxergava no coração de Uzias nenhum desejo por suas bênçãos e por seus milagres.
O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Eu quero dizer que existem bênçãos de Deus que são liberadas sobre nós, sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, quando você se posiciona da maneira correta, quando você tem no seu coração a motivação certa, quando você se relaciona com Deus da forma certa, quando Deus enxerga no teu coração um desejo pela presença dEle, um desejo de estar diante dEle. É por isso que o salmista vai dizer: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Perceba o desejo do salmista. Qual era a motivação dele? Estar diante da presença de Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Coloque no teu coração, ou desenvolva no teu coração, um desejo de estar diante de Deus. Falei uma certa ocasião aqui, repito: você não tem que vir aqui porque tem que vir. Você tem que vir porque quer vir. É diferente. Eu vou porque eu tenho que ir. Eu vou porque eu sou o pastor. Eu vou porque eu sou o pastor. Eu vou porque eu sou do grupo de louvor. Eu vou porque senão o pastor não me vê. Não, está tudo errado. Eu vou porque eu quero ir. Eu vou porque esse é meu desejo de estar adorando a Deus. Deus, Ele quer enxergar isso no teu coração e na tua vida. Eu vou porque eu quero. Eu quero ir. Eu quero estar. Deixe o eu tenho de lado e passe a viver pelo eu quero. Eu quero estar diante dEle, eu quero adorar Ele, eu quero viver com Ele, eu quero buscar a sua face, eu quero buscar a sua presença, eu quero buscar a sua glória, eu quero conhecer a Deus e quero ser conhecido dEle. Ainda que tudo esteja ruim na minha vida, mas eu quero Ele. Ame a Deus a despeito das circunstâncias. Pastor, mas eu estou fraco. Venha arrastando, mas venha buscar a presença dEle. Se você cair, venha arrastando, mas você vem. Você fala: o meu desejo é a tua presença. Então entenda que a prosperidade que a Bíblia fala a respeito de Uzias foi uma consequência e não uma busca. Deus tem muito mais. Quando éramos criança, os nossos pais nos davam tudo. Nada lhe faltava. Tudo que você queria, seu pai lhe dava. Não era assim? Desse jeito. Mas se a minha filha ficar me pedindo de mais uma coisa, eu não dou. Mas se eu observar nela comportamentos de obediência, quando ela me pedir algo, é automático, eu dou. Todo pai é assim. Sim ou não? Você tem alegria quando seu filho lhe obedece. Você tem alegria quando seu filho te abraça. Você tem alegria quando seu filho te beija. Você tem alegria quando seu filho manifesta amor por você. Quem é pai e mãe aqui sabe disso que eu estou falando. E você então começa a se envolver com seu filho. Assim é Deus. Você tem que entender a paternidade de Deus na sua vida. Em 2 Crônicas, no verso 26, você vai observar que Deus fez o seguinte: e os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. A Bíblia diz que Uzias foi se fortificando, se tornou um rei forte, e o nome dele foi sendo soprado, ou seja, Uzias foi se tornando famoso. Todo mundo conhecia Uzias, todo mundo levava presente para Uzias. Até a potência, Egito, conhecia Uzias e temia Uzias.
O seu reinado ia crescendo, as suas propriedades iam crescendo, o seu nome ia sendo soprado por Deus. Por que tudo isso? Porque ele andou retamente diante de Deus, porque ele buscou a presença, porque ele se envolveu com Deus, porque ele entregou a vida a Deus, porque ele buscava a Deus pelo viés correto. Só que tem um problema e um cuidado. Houve um grande erro na vida de Uzias. Enquanto Uzias estava buscando a Deus com toda a sinceridade do seu coração, a vida de Uzias fazia isso aqui, ó, como um avião que decola. Quanto mais ele se envolvia com Deus, mais a sua vida crescia, mais o seu nome era exaltado, e ele subia, e ele subia, e ele crescia, e as bênçãos eram derramadas sobre a sua vida, e presentes iam chegando para Uzias. Uzias era um homem forte, mas Uzias vacila. No verso 16 vai dizer: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele se corrompeu, e o mesmo Uzias que estava fazendo isso, começou a fazer isso, declinar, cair, perder, ser humilhado, porque ele se corrompeu. Porque quem nos mantém em cima é Deus, e quem nos joga para baixo, a nossa corrupção, o nosso coração quando ele se exalta. A Bíblia diz que a altivez precede a queda. Não importa o quão alto alguém possa chegar, o quão longe alguém possa ir, tão rápido ele cairá nos primeiros sinais de altivez, nos primeiros sinais de independência. Não preciso mais de Deus. Ele começa a entrar em declínio espiritual, moral, financeiro, material, familiar, porque ele se ausentou agora da presença de Deus, porque ele agora não estava mais fazendo o que era reto aos olhos de Deus, e a Bíblia diz que o coração dele se exalta e ele se corrompe. É o perigo da corrupção, é o perigo da exaltação no coração humano. Deus, ele precisa encontrar em nós um coração humilde. Ah, mas eu tenho humildade. Engana-se. Deus falou: meu filho, você sabe por que eu não abençoo o meu povo? Porque o coração não é humilde. Eu falei: como assim, Senhor? Experimenta pisar no pé de alguém, para você ver a falta de humildade. O povo não gosta de ser desagradado, meu filho. O povo até diz que é humilde, mas qualquer coisinha de nada já desagrada eles, já mostra logo a sua falta de humildade. Eu vou falar algo aqui para vocês, querido. Eu disse a um irmão da igreja: no meu relacionamento com pessoas, diversas vezes eu peguei o erro do outro e trouxe para mim. Mesmo eu não estando errado, eu peguei e falei: não, meu irmão, tá bom. É, realmente, eu peguei para mim. Deus falou: isso é humildade. Pastor, mas se você não errou? Irmão, quem não errou, quem errou, vamos embora, caminha. Não tem nada não, joga mais um lombo aqui e vamos embora. Deus é quem assiste tudo. E Deus entende que o coração humano, quando é humilde, ele derrama graça. A vida pastoral, você passa por diversos percalços e muitas pedradas. Aí você tem que relevar todas as pedradas e vai embora.
Deus falou assim no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ou seja, se tornar humilde, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Perceba, de acordo o meu comportamento, de acordo com aquilo que Deus enxerga dentro do meu coração, é Deus que estabelece a forma que vai agir na minha vida, de acordo com aquilo que Ele está vendo. Então a Bíblia diz que Uzias se corrompeu. E sabe o que acontece com ele agora? Versículo 21. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte. Daquele dia em diante, Uzias pega uma lepra. E o Uzias, que agora era rodeado de pessoas, sabe o que acontece? Ele é afastado, isolado. Até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da sua casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha um encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Uzias, que agora estava, que outrora era famoso, se corrompeu, se tornou leproso, foi excluído. O grande homem, o homem que outrora todo mundo levava presente, todo mundo queria estar perto dele, agora, por causa da sua corrupção e da sua exaltação, se torna leproso até a sua morte. É assim que acontece. Sabe qual é a lição que eu tiro para a nossa vida? Nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Sem Ele não somos nada. Sem Ele somos um fracasso. Sem Ele somos um insucesso. Sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Deus te trouxe aqui hoje. Deus está fazendo você ouvir esta palavra hoje, para que você, a partir de agora, venha corrigir as suas rotas, o seu posicionamento e as suas motivações, as motivações do teu coração. Se eu pudesse, eu estaria na igreja todo dia. Aliás, eu acho que eu estou todo dia mesmo. De manhã eu estou aqui, de tarde eu estou aqui. Tem hora que eu chamo o Gé, eu falei, vamos lá orar. Fica eu aqui igual um doido orando aqui em cima desse púlpito, e vou orando. Senhor, eu preciso de tu, tenha misericórdia de mim. Vai me revertindo, que o inimigo é muito treiteiro, quer me derrubar. Sabe que sem o Senhor eu sou um fracasso, mas com o Senhor eu sou top. É desse jeito. Não existe super-homem, não existe super-mulher. A gente é lixo e bagaço sem a presença dele. Você quer ter uma vida diferente? Busca o Senhor. Mas não para ter uma vida diferente, mas para ter a presença dele. Tudo o que você precisa será uma consequência de um viver com Deus, de uma vida com Deus. Quando Deus olhar para você e ver que você está enfrentando lutas e adversidades, e mesmo assim você está buscando a presença dEle, mesmo assim você está buscando a face dEle, então Ele vai se levantar do trono e dizer, eu vou agir, porque eu encontrei um coração sincero, porque eu encontrei um coração que deseja a minha face e a minha presença. Mas para aqueles que vivem cambaleando, não pense você que Deus vai derramar graça sobre sua vida, não.
uma nova direção na sua vida. Receba esta palavra no teu coração e passe a buscar a Deus. A despeito das lutas, está ruim? Tá, vou buscar a Deus. Tá bom? Tá, vou buscar a Deus. Porque o homem cai tanto nas coisas ruins quanto nas coisas boas. Porque tem gente que quando tudo está ruim, ele se afasta de Deus. E tem gente que quando tudo está bom, ele também se afasta de Deus. Ah, tudo está bom para mim, glória a Deus, não estou precisando de nada. Vou para a minha fazenda. E Deus, igreja, culto, deixa para lá. Outros, eu estou servindo a Deus, a minha vida está uma merda, a minha casa não tem dinheiro, e não sei o que, eu não quero Deus não, e quanto mais eu busco a Deus, pior a minha situação fica. Então quer dizer que a sua vida com Deus é condicional? Tem que estar como para você estar buscando a Deus? Você tem que buscar a Deus a despeito de qualquer coisa. Dizer, Deus, se minha vida estiver ruim, eu vou estar te buscando. Se estiver boa, eu estou te buscando, porque eu preciso é do Senhor. Em todo tempo eu preciso de ti. Se você entender isso, a tua vida nunca mais será a mesma. Eu sempre disse, eu sei de onde eu saí, eu sei onde estou e sei para onde eu vou. Porque quando você tem a presença de Deus, Ele mesmo te encarrega de te dar a direção. Você não está perdido. Deus está te dando direção hoje. Receba esta palavra no teu coração e que Deus te abençoe.